Fabiano Valença nunca imaginou que o maior choque da sua vida não viria de uma ligação urgente da vinícola, nem de uma notícia do mercado, nem de um problema financeiro capaz de abalar o império que construíra com as próprias mãos. O choque viria numa tarde comum, de céu dourado e vento leve, quando ele decidiu voltar mais cedo para casa e encontrou algo que durante 3 anos lhe parecerá impossível: vida onde só havia silêncio, movimento onde só havia medo, e esperança onde ele já tinha se acostumado a enxergar apenas escuridão. O carro preto avançava devagar pela estrada de terra que cortava a propriedade, levantando uma fina nuvem de poeira clara atrás dos pneus. De um lado, as fileiras longas e perfeitas do vinhedo se estendiam até onde os olhos alcançavam, banhadas pelo sol do fim da tarde. Do outro, o casarão de pedra parecia o mesmo de sempre, imponente, frio e bonito demais para a tristeza que carregava dentro das paredes. Fabiano segurava o volante com firmeza, mas sua mente estava longe dali. Passará a manhã inteira em reuniões, ouvindo relatórios sobre exportação, safra, barris, contratos, números e metas. Tudo funcionava perfeitamente fora de casa. Tudo crescia, prosperava, rendia frutos. Só dentro daquela mansão o tempo parecia apodrecer em silêncio. Havia 3 anos que Bruna e Bianca viviam trancadas. Não porque existissem grades nas janelas ou correntes nas portas, mas porque o luto, quando entrará naquela família, fizera algo pior do que prender corpos. Ele aprisionara almas. Desde a morte da mãe, num acidente rápido e brutal que destruíra em segundos tudo que antes parecia sólido, as meninas tinham se recolhido para um mundo pequeno, escuro e inacessível. O quarto delas, que antes fora colorido, barulhento e cheio de bonecas espalhadas pelo chão, transformará-se num esconderijo silencioso. As cortinas permaneciam fechadas a maior parte do tempo. As janelas mal eram abertas. O sol entrava pouco. As palavras, menos ainda. Fabiano gastara fortunas tentando mudar aquilo. Contratara médicos renomados, terapeutas infantis, especialistas em trauma, enfermeiras delicadas, professoras pacientes, acompanhantes treinadas. Nenhum resultado durava. As meninas mal saíam do quarto. Falavam pouco. Comiam menos do que deviam. Pareciam assustadas com o próprio som do mundo. Cada tentativa frustrada deixava Fabiano mais desesperado. E, sem perceber, mais rígido. Ele passou a controlar tudo. O que elas comiam. Onde pisavam. Quem entrava. Quem falava. Que barulho fazia. Na cabeça de um pai destruído pela culpa, proteger era o mesmo que restringir. E assim, achando que as preservava da dor, ele foi construindo ao redor das filhas uma redoma invisível, feita de medo, excesso de cuidado e silêncio. Quando parou o carro diante da escadaria principal, notou logo que algo estava errado. Ou talvez certo demais. A casa não estava silenciosa. Fabiano desligou o motor e ficou imóvel por um instante, atento. Não era imaginação. Havia um som leve vindo do lado de trás da propriedade. Um som pequeno, quase tímido, mas tão raro que seu peito se contraiu antes mesmo de sua mente reconhecer o que era. Risada. Não uma gargalhada alta. Mas uma risada infantil. Clara. Cristalina. Cortando o ar da fazenda como um raio de sol atravessando um quarto fechado por anos. Ele saiu do carro devagar, sem bater a porta. O coração começou a pulsar mais forte. Ficou parado alguns segundos, ouvindo. Outra vez. E então mais uma. 2 vozes pequenas. Parecidas. Misturadas ao barulho do vento nas folhas. Fabiano contornou a casa quase sem respirar. Atravessou o jardim com passos rápidos e silenciosos. Passou pela antiga fonte de pedra. E seguiu em direção ao vinhedo. A cada metro, a sensação estranha aumentava. O cheiro da terra aquecida pelo sol se misturava ao perfume adocicado das uvas maduras. As fileiras verdes, alinhadas com perfeição, pareciam guardar um segredo no coração da propriedade. E então ele viu. Parou no mesmo instante. Bruna e Bianca estavam no meio do vinhedo. As duas usavam vestidos claros já marcados por poeira nas barras. Os cabelos presos em rabos de cavalo tortos. Cada uma segurava uma pequena cesta de vime. As mãos, antes sempre imóveis sobre lençóis ou livros esquecidos, agora tocavam folhas, cachos e galhos. Os rostos, que há tanto tempo viviam apagados por uma tristeza precoce demais para a idade, estavam acesos. Havia cor nas bochechas. Havia curiosidade nos olhos. Havia vida. Diante delas, agachada para ficar na altura das meninas, estava Heloísa. A nova empregada da casa. Fabiano a contratara poucas semanas antes,
quase sem prestar atenção. Sabia apenas que vinha do interior. Que tinha boas referências. Que falava pouco. Era discreta. Eficiente. De passos leves. Agora estava ali, com as mãos sujas de terra, ensinando algo às gêmeas como se aquela cena fosse a coisa mais natural do mundo. Fabiano não conseguiu dar mais um passo. Ficou escondido entre duas fileiras de videiras. Observando. E naquele instante ele percebeu algo que o fez sentir um aperto profundo no peito. Durante 3 anos ele tentou devolver a vida às filhas. Mas quem estava conseguindo fazer isso? Era a empregada que ele contratara para limpar a casa. E pela primeira vez em muito tempo, Fabiano sentiu algo que não sentia desde o dia em que perdeu a esposa. Esperança. Uma esperança frágil. Delicada. Mas viva. Fabiano permaneceu imóvel entre as fileiras do vinhedo por alguns instantes que pareceram muito mais longos do que realmente foram. O coração batia com força no peito, como se tivesse acabado de correr uma longa distância. Ele não queria interromper aquela cena. Tinha medo de que qualquer movimento, qualquer palavra ou até mesmo a simples presença dele pudesse quebrar o encanto daquele momento. Durante 3 anos, ele tinha se acostumado com a ideia de que as filhas jamais voltariam a ser como antes. Bruna e Bianca haviam se tornado sombras silenciosas dentro da própria casa. Depois do acidente, tudo mudou de forma tão rápida e brutal que parecia impossível aceitar que aquilo era real. A esposa de Fabiano havia saído numa manhã comum para resolver assuntos simples na cidade. Prometeu que voltaria antes do almoço. Prometeu que levaria as meninas para passear no vinhedo no fim da tarde. Mas nunca voltou. Um caminhão perdeu o controle numa curva molhada da estrada. O impacto foi violento demais. O carro ficou irreconhecível. E com ele desapareceu, em questão de segundos, a alegria que sustentava aquela família. As meninas tinham apenas 2 anos quando perderam a mãe. No começo, ninguém percebeu o tamanho da ferida que aquilo tinha deixado nelas. Todos diziam que eram pequenas demais para entender a morte. Diziam que o tempo resolveria tudo. Diziam que crianças esquecem rápido. Mas o tempo não resolveu. O tempo apenas revelou o estrago. À medida que cresceram, Bruna e Bianca foram se fechando cada vez mais. Primeiro vieram os pesadelos durante a madrugada. Depois o medo constante de barulhos inesperados. Em seguida vieram os longos silêncios. E por fim, o isolamento. Elas simplesmente pararam de querer sair do quarto. A casa inteira se adaptou àquela nova realidade. As luzes passaram a ser mantidas mais baixas. Os corredores ficaram mais silenciosos. Os funcionários aprenderam a caminhar sem fazer barulho. Até o som do telefone parecia proibido. Fabiano transformou o lar numa espécie de refúgio protegido contra o mundo. Mandou reforçar janelas. Instalou sistemas de segurança mais sofisticados. Evitou visitas. Cancelou reuniões dentro de casa. A mansão que antes recebia amigos, festas e celebrações se transformou num lugar quieto demais. Grande demais. Vazio demais. Os especialistas diziam que as meninas precisavam de tempo. Mas o tempo parecia apenas aprofundar o problema. Houve tentativas de levá-las ao jardim. Tentativas de mostrar os cavalos da fazenda. Tentativas de levá-las até o vinhedo que antes era o lugar favorito da família. Nada funcionava. Bruna e Bianca simplesmente se recusavam. Elas agarravam os lençóis. Ou abraçavam os joelhos. Ou olhavam para o chão sem dizer palavra. E Fabiano, cada vez mais desesperado, começou a confundir proteção com prisão. Ele acreditava que mantê-las dentro de casa era a única forma de impedir que o mundo voltasse a machucá-las. Então trancou tudo. As portas. As rotinas. As possibilidades. Sem perceber que estava construindo, com as próprias mãos, uma gaiola invisível ao redor das próprias filhas. Por isso aquela cena no vinhedo parecia tão impossível. Ali estavam elas. Sob o céu aberto. Respirando o vento. Tocando a terra. Sorrindo. Fabiano observava cada detalhe como se estivesse assistindo a um milagre. Bianca levantou um cacho de uvas com cuidado, examinando as frutas com atenção. Bruna inclinou a cabeça curiosa, comparando a cor de 2 cachos diferentes. Heloísa explicava algo com calma, mostrando como segurar o talo sem machucar a planta. As meninas ouviam com atenção. E obedeciam. Não havia medo nos gestos. Não havia tensão nos ombros. Apenas curiosidade. Fabiano levou a mão ao peito sem perceber. Sentia algo estranho crescendo dentro dele. Uma mistura de alegria profunda e uma culpa difícil de engolir.
Durante 3 anos ele havia tentado curar as filhas com dinheiro, médicos e controle absoluto. Mas talvez o que elas precisassem fosse algo muito mais simples. Ar, sol, terra. E alguém que não tivesse medo de tratá-las como crianças normais. Bruna riu de repente ao tentar equilibrar a cesta. Bianca ajudou segurando o fundo. E Heloísa disse algo que fez as duas rirem novamente. Fabiano fechou os olhos por um segundo. Aquele som. Ele não ouvia aquele som havia tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Era o som da infância. Era o som da vida. Era o som que a casa inteira havia perdido quando a mãe delas morreu. Quando abriu os olhos novamente, viu Bianca apontar para algo atrás das parreiras. Uma borboleta branca voava lentamente entre as folhas. As duas meninas seguiram o movimento do inseto com os olhos brilhando. E naquele instante Fabiano percebeu algo que o fez sentir o coração apertar ainda mais. As filhas nunca tinham deixado de amar o mundo. Elas apenas tinham esquecido que ele ainda estava lá fora. E agora alguém estava mostrando isso para elas novamente. Heloísa. A mulher que ele mal conhecia. A mulher que ele tinha contratado sem imaginar que ela seria capaz de fazer aquilo. Fabiano respirou fundo. Sabia que não podia ficar escondido ali para sempre. Mas também sabia que precisava ter cuidado. Aquele momento era delicado demais. Frágil demais. Como uma bolha que poderia estourar com qualquer gesto brusco. Ele deu um passo lento para frente. A terra cedeu levemente sob o peso do sapato. O pequeno ruído chamou a atenção de Bianca. A menina virou o rosto. Seus olhos encontraram os do pai. Por um segundo o tempo pareceu parar. Fabiano prendeu a respiração. Esperava ver medo. Esperava vê-la correr. Esperava que o momento se quebrasse. Mas Bianca não correu. Ela apenas ficou olhando para ele. E então, muito devagar, algo aconteceu. Bianca sorriu. Um sorriso pequeno. Tímido. Mas real. Fabiano sentiu o mundo inteiro mudar dentro do peito naquele instante. Porque aquele sorriso era o primeiro que ele via em 3 anos. O sorriso de Bianca durou apenas alguns segundos, mas para Fabiano pareceu atravessar um tempo muito maior. Era pequeno, quase tímido, como se ainda estivesse aprendendo a existir novamente no rosto dela. Mesmo assim, foi suficiente para desarmar completamente a tensão que ele carregava dentro do peito. Durante 3 anos ele se acostumou com olhares vazios, com respostas curtas, com o silêncio pesado que pairava sobre cada tentativa de aproximação. Agora, ver aquele pequeno gesto surgindo naturalmente, sem esforço, sem insistência, parecia algo extraordinário demais para ser real. Bruna também percebeu a presença do pai e virou o rosto. As duas irmãs trocaram um olhar rápido entre si, aquele tipo de comunicação silenciosa que sempre existiu entre gêmeas, e então voltaram a olhar para Fabiano. Nenhuma delas correu. Nenhuma delas se encolheu. Apenas observaram. Heloísa também levantou os olhos. Por um instante, o tempo pareceu suspenso no meio do vinhedo. O vento continuava passando suavemente entre as folhas, fazendo os galhos das parreiras balançarem de leve. O cheiro doce das uvas maduras pairava no ar quente da tarde. Heloísa não demonstrou surpresa ao ver Fabiano ali. Ela apenas manteve a postura tranquila, como se aquela situação fosse completamente natural. Limpou as mãos sujas de terra no avental simples e ficou de pé devagar, sem pressa. Fabiano percebeu naquele gesto algo que o surpreendeu. Ela não parecia culpada. Nem nervosa. Nem defensiva. Parecia apenas calma. E isso o desarmou completamente. Durante anos, qualquer funcionário da casa evitava tomar decisões envolvendo as meninas sem pedir autorização direta. Todos tinham medo de ultrapassar limites ou provocar uma reação negativa. Mas Heloísa tinha feito exatamente isso. Ela levou as meninas para fora. Levou-as até o vinhedo. E aparentemente não via aquilo como um erro. Bianca foi a primeira a falar. A voz saiu baixa, ainda um pouco insegura, mas clara o suficiente para que Fabiano a ouvisse perfeitamente. Papai, olha o que a gente achou. Ela levantou a pequena cesta de vime com cuidado, mostrando os cachos de uva que haviam colhido. Algumas frutas estavam amassadas, outras ainda tinham pequenas folhas presas ao talo, mas para ela aquilo parecia um tesouro. Fabiano sentiu a garganta apertar. Durante 3 anos as filhas quase não falavam diretamente com ele. E agora Bianca estava mostrando algo com orgulho. Bruna se aproximou um pouco mais da irmã. A tia Heloísa ensinou a gente, disse ela, com um brilho curioso nos olhos. O som da palavra tia fez Fabiano olhar para Heloísa novamente. Ela estava parada alguns passos atrás das meninas,
observando tudo em silêncio. Havia algo no modo como se mantinha ali, presente mas sem invadir o espaço delas, que chamava a atenção. Ela não tentava conduzir a situação. Não tentava responder por elas. Apenas deixava que as meninas falassem. Fabiano deu mais alguns passos entre as fileiras de videiras. O sol estava mais baixo agora, iluminando os cabelos das meninas com uma luz dourada. Por um momento ele teve a impressão de ver ali uma lembrança distante da esposa. Ela adorava aquele lugar. Era ali que costumava trazer as meninas quando ainda eram muito pequenas, antes de tudo acontecer. Costumava dizer que as uvas cresciam mais doces quando ouviam risadas. Fabiano engoliu em seco ao lembrar disso. Vocês escolheram tudo isso sozinhas? Perguntou ele, tentando manter a voz calma. Bianca assentiu rapidamente. A gente aprendeu a girar o talo, explicou ela, demonstrando o movimento com as mãos pequenas. Bruna completou. Se puxar forte machuca a planta. Fabiano olhou para Heloísa. Foi você quem ensinou isso? Ela fez um pequeno gesto afirmativo com a cabeça. Só mostrei o jeito, respondeu ela com simplicidade. Elas fizeram o resto. A resposta era tão direta que por um instante Fabiano não soube o que dizer. Ele olhou novamente para as meninas. Elas pareciam diferentes. Não apenas mais alegres. Mais presentes. Como se algo dentro delas tivesse sido despertado. Vocês gostaram de vir aqui? Perguntou ele. As duas assentiram ao mesmo tempo. Bianca respondeu primeiro. Aqui tem cheiro bom. Bruna completou logo depois. E tem vento. A simplicidade daquela resposta fez Fabiano sentir um aperto inesperado no peito. Cheiro. Vento. Duas coisas que haviam desaparecido da rotina das meninas durante anos. Fabiano passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Ele queria perguntar 1000 coisas. Queria saber quando aquilo tinha começado. Queria saber se elas tinham tido medo. Queria entender como Heloísa tinha conseguido aquilo. Mas naquele momento percebeu que talvez perguntas demais pudessem estragar tudo. Então apenas se aproximou um pouco mais. Bianca olhou para o pai com curiosidade. Você quer colher também? A pergunta foi tão inesperada que Fabiano quase riu. Durante anos ele se dedicou à vinícola como empresário, supervisionando safras, barris e exportações. Mas raramente tinha tempo para caminhar entre as plantas como fazia na juventude. Agora a filha o convidava para participar. E aquilo parecia algo importante demais para recusar. Ele se abaixou lentamente ao lado delas. Pegou um cacho de uvas com cuidado, lembrando do gesto que tinha visto Bianca fazer. Girou o talo devagar. O cacho se soltou com facilidade. As meninas observaram com atenção. Bruna sorriu. Você aprendeu rápido. Fabiano sentiu algo quente espalhar pelo peito naquele instante. Era uma sensação nova. Ou talvez antiga demais. Talvez fosse simplesmente a sensação de ser pai novamente. E enquanto os três observavam o cacho recém-colhido, Heloísa continuava ali, em silêncio, como se soubesse que aquele momento não precisava de interferência. Apenas precisava acontecer. Fabiano segurou o cacho recém-colhido por alguns segundos antes de colocá-lo com cuidado dentro da cesta de Bianca. O gesto era simples, quase banal para qualquer pai que participasse da rotina das filhas, mas para ele tinha o peso de uma reconciliação silenciosa com uma parte de si mesmo que havia sido enterrada sob camadas de culpa, trabalho e medo. Bianca observou a fruta acomodada entre as outras e sorriu com uma satisfação serena. Bruna se abaixou para pegar uma folha que tinha caído sobre a terra seca e a mostrou à irmã como se fosse um pequeno tesouro. O mundo, de repente, parecia caber em coisas pequenas. No cuidado de uma mão infantil. No movimento delicado de girar um talo. Na surpresa de um pai ao descobrir que ainda era possível construir lembranças novas sem trair a memória daquilo que foi perdido. Heloísa caminhou alguns passos à frente e tocou de leve uma das parreiras mais carregadas. O sol do fim da tarde atravessava as folhas e desenhava sombras douradas no avental claro. Ela olhou para as meninas e falou num tom tranquilo, sem teatralidade, sem o exagero de quem tenta parecer doce demais. As mais maduras costumam ficar escondidas atrás das folhas maiores. Às vezes, as melhores coisas não aparecem de primeira. Bianca imediatamente começou a procurar entre os galhos com renovada atenção, como se tivesse recebido uma missão importante. Bruna imitou o movimento, afastando 2 folhas com extremo cuidado. Fabiano observou a cena em silêncio. A frase de Heloísa ecoou dentro dele de um jeito diferente. Não parecia apenas uma observação sobre uvas. Parecia uma verdade maior, dessas que chegam mansamente, mesmo assim,
acertam o coração em cheio. As melhores coisas não aparecem de primeira. Talvez a vida também fosse assim. Talvez a alegria das meninas não tivesse desaparecido para sempre. Talvez apenas estivesse escondida sob camadas de medo, à espera de alguém paciente o bastante para não arrancar nada à força. Bruna encontrou um pequeno cacho escondido e soltou um som animado, olhando para Heloísa em busca de aprovação. A empregada sorriu de leve, assentindo. Bianca correu os dedos por outro ramo e perguntou por que algumas uvas eram mais escuras do que outras. Heloísa se abaixou novamente até ficar na altura das duas e começou a explicar a diferença com palavras simples, acessíveis, como quem conversa com crianças inteligentes, não com seres quebrados. Fabiano prestava atenção em tudo. No tom de voz dela. Na postura. Na calma. Na ausência total de pena. Durante anos ele vira profissionais entrarem naquela casa tentando lidar com Bruna e Bianca como se qualquer palavra mais firme pudesse traumatizá-las ainda mais. Heloísa fazia o contrário. Tratava as meninas com delicadeza, sim, mas também com naturalidade, com firmeza suave, com o respeito que se tem por alguém inteiro. E o mais impressionante era que elas respondiam a isso. Não se encolhiam. Não se fechavam. Ao contrário. Se abriam. Era como se, diante dela, não precisassem mais representar o papel de crianças frágeis que todos esperavam que fossem. Um vento um pouco mais forte atravessou o vinhedo, balançando as folhas e trazendo o cheiro da terra aquecida e da fruta madura. Bianca parou por um instante e segurou a barra do vestido. Fabiano sentiu o corpo inteiro se tensionar no mesmo momento. Conhecia aquele sinal. Em outras ocasiões, qualquer mudança brusca no ambiente bastava para disparar medo nas meninas. Ele já estava pronto para intervir, para dizer que estava tudo bem, para encerrar a experiência e levá-las de volta para dentro, quando viu Heloísa agir. Ela não correu para abraçar Bianca. Não a pegou no colo. Não dramatizou o desconforto. Apenas estendeu a mão. Escuta comigo, disse ela com calma. Isso não é barulho ruim. É só o vento passando pelas folhas. Fecha os olhos um pouquinho e tenta ouvir direito. Bianca hesitou, mas obedeceu. Bruna também. As duas ficaram imóveis por alguns segundos. O vento passou mais uma vez, agitando as parreiras em ondas suaves. O som era realmente diferente quando se prestava atenção. Não tinha violência. Não tinha ameaça. Era quase como um sussurro da própria natureza. Parece uma saia grande arrastando no chão, disse Bruna, abrindo os olhos. Heloísa sorriu. Parece mesmo. Bianca inclinou a cabeça e ouviu outra vez. Eu achei que era um barulho feio. Mas não é. Fabiano sentiu uma dor aguda de arrependimento atravessar o peito. Quantas vezes as filhas tinham tido medo de coisas que poderiam ter aprendido a entender, se alguém tivesse tido a paciência de caminhar com elas até esse ponto? Quantas vezes ele as puxara de volta para o abrigo antes de lhes dar a chance de descobrir que nem todo som do mundo era uma ameaça? Ele se agachou um pouco mais para ficar na altura delas. Eu também achei que era um barulho feio por muito tempo, confessou, com a voz mais baixa. Mas acho que hoje estou aprendendo junto com vocês. As meninas olharam para ele com surpresa. Talvez porque raramente o ouviam falar de medo. Para elas, Fabiano sempre parecerá uma muralha, alto, controlado, silencioso, distante. Um homem que resolvia tudo sem demonstrar fraqueza. Ali, no entanto, diante das videiras e do fim de tarde, ele estava dizendo a verdade mais simples e mais humana que poderia oferecer. Que também tinha medo. Que também não sabia como fazer tudo certo. E que talvez ainda houvesse tempo para aprender. Bianca se aproximou um passo e colocou a pequena mão livre sobre a manga da camisa do pai, como se aceitasse, sem palavras, a presença dele naquele novo território. Fabiano quase não conseguiu respirar. Aquele toque, tão leve e tão breve, parecia insignificante para qualquer outra pessoa, mas para ele era monumental. Havia anos que as filhas não o tocavam espontaneamente daquele jeito. Tudo sempre dependia de esforço, insistência, tentativas cautelosas. Agora o gesto vinha por vontade própria. Natural. Vivo. Bruna apontou para um trecho mais ao fundo do vinhedo, onde as videiras ficavam ligeiramente mais altas e o caminho formava um corredor verde banhado de luz dourada. A gente pode ir até ali? Fabiano olhou para Heloísa por impulso. Ela percebeu o movimento e respondeu com o olhar antes mesmo de dizer qualquer coisa. Havia ali uma pergunta muda que ele nunca imaginou fazer a uma funcionária da casa. Você acha que elas conseguem? Heloísa respondeu com serenidade. Se formos devagar, conseguem sim. Fabiano assentiu.
Os quatro começaram a caminhar entre as fileiras de parreiras, num ritmo curto e tranquilo, sem pressa. Bianca e Bruna iam à frente, segurando as cestas com cuidado, parando de vez em quando para observar um inseto, uma folha mais torta, um cacho particularmente bonito. Heloísa seguia ao lado delas, explicando pequenos detalhes, fazendo perguntas simples, conduzindo a atenção das meninas para o presente. Fabiano vinha logo atrás, carregando dentro do peito a estranha sensação de que estava entrando, passo por passo, numa vida da qual ele mesmo tinha se afastado. A luz do entardecer se tornava mais macia. O céu começava a ganhar tons de cobre, mel e laranja. O chão de terra guardava o calor do dia e liberava um cheiro bom, familiar, quase ancestral. Aquela propriedade era sua herança, seu trabalho, seu orgulho. Mas só naquele momento percebeu o quanto tinha se tornado estrangeiro dentro do próprio mundo. Passará anos olhando para o vinhedo em termos de produção, colheita, mercado. As meninas, com as mãos sujas de terra e os olhos acesos de curiosidade, devolviam àquele lugar um significado mais profundo. Ali não havia apenas uvas. Havia memória. Havia cura. Havia possibilidade. Em certo ponto do caminho, Bruna parou de repente. Fabiano sentiu o coração acelerar, temendo uma mudança brusca de humor, uma retração, um retorno repentino ao medo. Mas Bruna apenas se virou para ele e perguntou, com a voz baixa, porém firme: Papai, a mamãe gostava daqui também? A pergunta caiu sobre o grupo como uma pedra lançada em água calma. O vento continuou passando entre as folhas, mas Fabiano mal ouviu. Durante 3 anos, qualquer menção à esposa dentro da casa costumava trazer um peso quase insuportável. Era como se o nome dela estivesse envolto numa dor tão espessa que ninguém sabia tocá-lo sem sangrar. Agora a pergunta vinha no meio do vinhedo, sob o céu aberto, sem desespero, sem choro, apenas com curiosidade e saudade misturadas. Fabiano abriu a boca, mas nenhuma resposta saiu de imediato. Foi Heloísa quem olhou para Bruna com ternura e depois para ele, em silêncio, como se dissesse: responda com verdade. Elas aguentam. Ele respirou fundo. Gostava muito, disse enfim. Era um dos lugares preferidos dela. Ela dizia que aqui o mundo parecia mais calmo. Bianca ouviu com atenção. Ela vinha aqui com a gente? Fabiano assentiu devagar. Quando vocês eram bem pequenas. Às vezes ela andava com vocês no colo. Às vezes sentava perto das parreiras e ficava falando que vocês iam crescer correndo por aqui. O silêncio que seguiu não foi pesado como antes. Foi um silêncio cheio. Bruna abaixou os olhos para a cesta. Bianca encostou os dedos num cacho ainda preso à planta. Fabiano temeu por um segundo que a tristeza voltasse com violência, mas o que viu nos rostos das filhas foi outra coisa. Saudade, sim. Mas não só dor. Como se a memória da mãe estivesse deixando de ser uma ferida proibida e começasse, pela primeira vez, a se tornar presença. Heloísa apoiou a mão de leve no ombro de Bruna. Então ela ficaria feliz em ver vocês aqui agora. Bruna ergueu os olhos. Você acha? Acho, respondeu Heloísa com firmeza tranquila. Muito. Fabiano sentiu os olhos arderem. Virou ligeiramente o rosto para o lado, fingindo observar as fileiras adiante. Não queria que as meninas o vissem quebrar naquele instante. Mas algo dentro dele já estava se partindo, e dessa vez não era destruição. Era rigidez. Era armadura. Era o modo como sobreviver até ali. Continuaram andando. Quando chegaram ao trecho que Bruna tinha apontado, o sol já estava quase tocando o horizonte. A luz atravessava as folhas e desenhava na terra sombras longas e delicadas. Bianca colocou a cesta no chão e apontou para o céu. Está ficando cor de suco de manga. Fabiano sorriu sem perceber. Está mesmo. Bruna olhou ao redor como se quisesse guardar tudo na memória. Depois se voltou para Heloísa. A gente pode voltar amanhã? Heloísa não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para Fabiano. E naquela troca silenciosa, ele entendeu uma coisa fundamental. O próximo passo não dependeria apenas das meninas ou dela. Dependeria dele também. Do tipo de pai que escolheria ser dali em diante. Fabiano respirou fundo. Olhou para as filhas. Olhou para o vinhedo. Olhou para o fim de tarde que parecia prometer um recomeço. E percebeu que, pela primeira vez em 3 anos, a pergunta mais importante já não era como proteger Bruna e Bianca do mundo. Era como ajudá-las a voltar a viver dentro dele. Fabiano demorou alguns segundos antes de responder à pergunta de Bruna. A menina ainda segurava a cesta com as 2 mãos, olhando para ele com uma mistura de esperança e cautela,
como se estivesse preparada para ouvir um não e aceitar em silêncio. Durante muito tempo, aquele tinha sido o ritmo da casa, pedidos pequenos que quase sempre terminavam em negativas cuidadosas, justificadas pela proteção, pelo medo ou pelo receio de que qualquer mudança pudesse desestabilizar tudo outra vez. Mas naquele instante, no meio do vinhedo banhado pela luz suave do entardecer, Fabiano percebeu que talvez estivesse diante de um daqueles momentos que definem o rumo de uma vida inteira. Ele se abaixou novamente para ficar na altura das meninas. Se vocês quiserem voltar amanhã, disse ele devagar, a gente volta. Bianca abriu os olhos um pouco mais. Mesmo? Fabiano assentiu. Mesmo. Bruna olhou para Heloísa, como se quisesse confirmar se aquilo era verdade ou apenas uma promessa adulta que poderia desaparecer no dia seguinte. Heloísa respondeu com um pequeno sorriso tranquilo. Eu acho que o vinhedo vai gostar de ver vocês de novo. As duas irmãs trocaram um olhar cúmplice. Bianca quase deixou a cesta cair de tanta empolgação, mas conseguiu segurá-la a tempo. Bruna riu baixo. Fabiano observava tudo com atenção. Aquela alegria ainda era delicada, ainda parecia algo novo demais para ser tratado com pressa. Mas estava ali, existindo de verdade. O sol finalmente tocou o horizonte, mergulhando metade do vinhedo numa luz alaranjada enquanto o outro lado começava a ganhar sombras mais longas. O ar esfriava lentamente, trazendo consigo um cheiro de terra úmida e folhas esmagadas. Acho que está na hora de voltarmos, disse Heloísa com suavidade. O caminho fica mais escuro quando o sol vai embora. Bianca pegou novamente a cesta. A gente leva as uvas para a cozinha? Podemos fazer suco, sugeriu Bruna. Fabiano sentiu uma pontada inesperada no peito ao ouvir aquilo. A esposa costumava fazer suco de uva fresco nas tardes de colheita. Era quase um ritual da casa. Ele não tinha visto ninguém repetir aquilo desde o acidente. Podemos tentar, respondeu ele. As meninas pareceram satisfeitas com a ideia. O pequeno grupo começou a caminhar de volta em direção à casa. As fileiras de videiras formavam corredores naturais, e o chão de terra guardava o calor do dia. Bianca falava animadamente sobre quais uvas eram mais doces. Bruna fazia perguntas sobre quanto tempo uma planta demorava para crescer. Heloísa respondia com paciência, explicando as coisas de forma simples. Fabiano caminhava um pouco atrás, observando a cena. Durante anos ele havia imaginado que a recuperação das filhas seria um processo complicado, cheio de protocolos, consultas e métodos sofisticados. Mas naquele fim de tarde parecia que algo muito mais básico estava acontecendo. Elas estavam apenas vivendo. E aquilo, sozinho, parecia fazer mais diferença do que qualquer tratamento caro que ele havia tentado. Quando saíram do vinhedo e chegaram ao gramado que cercava a mansão, Fabiano sentiu novamente aquele leve aperto no peito. O casarão de pedra erguia-se diante deles como sempre, grande, silencioso, imponente. Durante 3 anos, aquela casa tinha sido o cenário de um luto permanente. Mas agora havia 2 meninas atravessando o jardim carregando cestas de uva e discutindo qual delas tinha encontrado o cacho mais bonito. Era impossível ignorar a mudança. A porta dos fundos se abriu e Dona Maria, a cozinheira da casa, apareceu no batente enxugando as mãos no avental. Meu Deus, murmurou ela, surpresa. Era a primeira vez em muito tempo que via as meninas do lado de fora no fim de tarde. Bruna levantou a cesta com orgulho. A gente colheu. Dona Maria abriu um sorriso largo. Então hoje vai ter suco especial na cozinha. Bianca correu para dentro antes mesmo de terminar de ouvir a frase. Bruna veio logo atrás, levando a cesta com cuidado. Heloísa entrou em seguida, já começando a organizar o que seria necessário. Fabiano ficou alguns segundos parado na porta. O som das vozes das meninas ecoava pela cozinha. O barulho da torneira. O riso breve de Bianca quando algumas uvas escorregaram. O comentário de Dona Maria dizendo que aquilo estava parecendo uma festa. A casa, que durante anos tinha sido dominada por silêncio e passos contidos, agora tinha vida. Fabiano sentiu algo estranho dentro do peito. Era alegria. Mas também medo. Porque alegria significava esperança. E esperança sempre trazia o risco de perder tudo novamente. Ele respirou fundo e entrou. A cozinha estava iluminada pelas luzes amarelas do teto. Bianca estava tentando lavar as uvas numa tigela grande, enquanto Bruna tentava separar os cachos mais maduros. Heloísa supervisionava com paciência, evitando que a água transbordasse. Com calma, dizia ela. A cozinha não precisa virar um lago. As meninas riram. Fabiano encostou no balcão de mármore e observou.
Dona Maria pegou o liquidificador. Vamos ver se essas uvas estão boas mesmo. Bruna colocou o primeiro punhado dentro do copo transparente. Bianca insistiu em apertar o botão. O motor fez um barulho alto e repentino. Bianca se assustou e recuou um passo. Fabiano imediatamente se moveu. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Heloísa colocou a mão de leve no ombro da menina. É só o liquidificador trabalhando, explicou ela com calma. Ele gosta de fazer barulho quando está feliz. Bianca piscou algumas vezes. Depois deu um pequeno sorriso. Fabiano percebeu naquele instante algo que o fez olhar para Heloísa com atenção redobrada. Ela não apagava os medos das meninas. Ela os traduzia. Transformava o desconhecido em algo compreensível. E talvez fosse exatamente disso que elas precisavam. Minutos depois o suco estava pronto. Dona Maria distribuiu 3 copos pequenos. Bruna tomou o primeiro gole. Está doce. Bianca concordou imediatamente. Fabiano pegou o próprio copo e provou. O sabor trouxe uma memória tão forte que ele precisou fechar os olhos por um segundo. Era exatamente como o suco que a esposa costumava fazer. Quando abriu os olhos novamente, viu as meninas sorrindo com o bigode roxo que o suco deixava nos lábios. E naquele momento ele teve uma certeza inesperada. Aquela casa estava começando a voltar à vida. Mas a mudança ainda não estava completa. Porque, mesmo sem perceber, uma tempestade silenciosa já estava se aproximando. No dia seguinte, alguém muito importante naquela família descobriria que as meninas haviam voltado ao vinhedo. E essa pessoa não ficaria nada feliz com isso. O amanhecer do dia seguinte chegou silencioso, como quase todos os outros haviam chegado naquela casa durante os últimos 3 anos. A diferença era que, desta vez, o silêncio não parecia pesado. Não tinha o mesmo ar de ausência que costumava dominar os corredores largos da mansão. Fabiano acordou antes mesmo do despertador tocar. Ficou alguns segundos olhando para o teto do quarto, tentando entender por que o corpo parecia mais leve. Então se lembrou da tarde no vinhedo. Do riso das meninas. Do som da água correndo na pia da cozinha. Do gosto doce do suco de uva que tinha despertado lembranças que ele acreditava não suportar mais. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto antes mesmo de perceber. Ele se levantou devagar, caminhou até a janela e abriu as cortinas. A propriedade ainda estava envolta por uma luz suave de manhã cedo. As fileiras do vinhedo brilhavam com o orvalho da madrugada, formando linhas verdes que se estendiam até o horizonte. Por um instante, Fabiano teve a impressão de que o lugar respirava de forma diferente. Talvez fosse apenas impressão. Ou talvez não. Enquanto se arrumava para descer, ouviu algo que não escutava havia muito tempo. Passos correndo no corredor. Depois uma voz. Bianca, espera. Fabiano congelou por um segundo. A porta do quarto se abriu e ele saiu para o corredor lentamente. Bruna e Bianca estavam ali, correndo descalças pelo tapete comprido que atravessava o andar superior. As duas usavam pijamas ainda amassados, os cabelos bagunçados pelo sono, e discutiam animadamente sobre qual delas tinha encontrado o cacho de uva maior no dia anterior. Elas pararam quando viram o pai. Durante anos aquele momento teria terminado em silêncio imediato. Mas dessa vez Bianca apenas sorriu. Papai, a gente pode ir no vinhedo de novo hoje? Fabiano piscou algumas vezes, ainda absorvendo o fato de que suas filhas estavam no corredor antes mesmo do café da manhã. Depois do café, respondeu ele. Bruna abriu um sorriso largo. A gente já acordou com fome. As duas correram escada abaixo antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Fabiano ficou parado no topo da escada por alguns segundos. Talvez estivesse sonhando. Talvez aquela mudança fosse apenas um pequeno momento passageiro. Mas, ainda assim, parecia real demais para ser ignorada. Ele desceu devagar. A cozinha já estava movimentada. Dona Maria preparava café na bancada. Heloísa organizava pratos sobre a mesa enquanto Bianca tentava alcançar um pote de geleia que estava fora do alcance. Bruna mexia numa tigela de frutas como se estivesse executando uma tarefa extremamente importante. Quando viram Fabiano entrar, as duas meninas acenaram animadamente. Bom dia. A cozinha inteira parecia iluminada por algo que não vinha apenas das lâmpadas. Fabiano sentou-se à mesa. Durante o café da manhã, as meninas falaram mais do que tinham falado em meses. Contaram quantos cachos tinham colhido, discutiram qual parreira tinha as uvas mais doces, e Bianca perguntou se as plantas sentiam cócegas quando alguém encostava nelas. Heloísa respondeu com paciência. Talvez não cócegas. Mas elas gostam quando alguém cuida delas. Fabiano observava em silêncio.
A cena parecia simples demais para ser chamada de milagre. E mesmo assim era exatamente isso que parecia. Mas a paz daquele momento não duraria muito. Pouco depois do café terminar, o som de um carro entrando pela propriedade ecoou pelo pátio da frente. Fabiano imediatamente reconheceu o motor. Seu corpo inteiro ficou tenso. Bruna e Bianca também perceberam a mudança. Quem chegou? Perguntou Bianca. Fabiano respirou fundo. Sua avó. A expressão das meninas mudou. Não era exatamente medo. Mas era cautela. A porta principal da casa se abriu alguns minutos depois. Os passos firmes de Dona Ana ecoaram pelo corredor de entrada. Ela sempre chegava com a mesma postura impecável, roupas elegantes, postura ereta, olhar crítico que parecia analisar tudo ao redor. Quando entrou na sala de jantar e viu as meninas ali, sentadas à mesa, por um segundo sua expressão mudou para surpresa. Bruna. Bianca. As duas meninas olharam para ela. Oi, vovó, disse Bruna. Dona Ana piscou algumas vezes. Durante muito tempo as netas mal respondiam quando ela as visitava. Agora estavam ali. Falando. Sentadas à mesa. Vocês já tomaram café? Perguntou ela. A gente ajudou a fazer, respondeu Bianca. Dona Ana aproximou-se da mesa lentamente. Então percebeu algo mais. As manchas roxas nos dedos das meninas. O que aconteceu com as mãos de vocês? Bianca respondeu sem pensar. A gente foi no vinhedo ontem. O silêncio que caiu sobre a sala foi imediato. Dona Ana virou o rosto lentamente para Fabiano. Como assim, foram ao vinhedo? Fabiano manteve a postura calma. Elas quiseram conhecer. A expressão da mãe endureceu. Fabiano, os médicos disseram claramente que elas precisam de ambientes controlados. O vinhedo tem insetos, poeira, mudanças de temperatura. Ela parou ao perceber Heloísa ao fundo da sala. Os olhos de Dona Ana estreitaram. Foi você que levou elas? A pergunta veio carregada de crítica. Heloísa não respondeu imediatamente. Apenas manteve a postura calma. Elas queriam ver as uvas. Isso não responde à minha pergunta, disse Dona Ana. Fabiano levantou-se. Fui eu que autorizei. Dona Ana olhou para ele com incredulidade. Você perdeu completamente o juízo? Depois de tudo o que aconteceu? Fabiano respirou fundo. Depois de tudo o que aconteceu, elas começaram a sorrir de novo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bruna e Bianca observavam a conversa sem entender completamente a tensão entre os adultos. Dona Ana olhou novamente para as meninas. Depois para Heloísa. Depois para Fabiano. E disse algo que mudou completamente o rumo daquela conversa. Uma empregada não tem o direito de tomar decisões sobre a minha família. Bianca levantou da cadeira de repente. Ela não é só empregada. Todos olharam para a menina. Bianca segurou a mão de Heloísa. Ela é nossa amiga. Bruna assentiu imediatamente. E ela ajudou a gente a sair do quarto. O silêncio voltou a dominar a sala. Mas dessa vez ele não parecia o mesmo silêncio de antes. Algo tinha mudado. E Dona Ana começava a perceber isso. O silêncio que tomou conta da sala de jantar parecia mais pesado do que qualquer discussão que já havia acontecido naquela casa. Dona Ana permaneceu imóvel por alguns segundos, olhando para as duas netas como se estivesse tentando compreender algo que não fazia parte da realidade que ela conhecia. Durante 3 anos, sempre que visitava a mansão, encontrava o mesmo cenário: portas fechadas, corredores silenciosos, funcionários falando em voz baixa, e duas meninas que raramente saíam do quarto. Ela havia se acostumado com aquela versão da família, mesmo que fosse dolorosa. Aquela era a normalidade que restara depois da tragédia. Agora, no entanto, Bruna e Bianca estavam ali diante dela. Falando. Defendendo alguém. Segurando a mão de Heloísa como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Dona Ana voltou lentamente o olhar para Fabiano. Você realmente acha que isso é sensato? Perguntou, em um tom mais controlado, mas ainda carregado de tensão. Fabiano manteve a postura firme. Eu acho que ver minhas filhas sorrirem de novo é mais importante do que qualquer protocolo que a gente tentou seguir até agora. Dona Ana cruzou os braços. Você está sendo emocional. Talvez, respondeu Fabiano. Mas durante 3 anos eu fui apenas racional. E não funcionou. As palavras pairaram no ar como uma verdade que ninguém na sala podia negar. Dona Ana respirou fundo e voltou a olhar para as meninas. Bianca ainda segurava a mão de Heloísa com firmeza. Bruna estava ao lado da irmã, observando a avó com curiosidade. Vocês realmente gostaram de ir ao vinhedo? Perguntou Dona Ana.
Bianca assentiu imediatamente. Lá tem vento. Bruna completou. E cheiro de fruta. Dona Ana piscou algumas vezes. A simplicidade daquelas respostas parecia desmontar qualquer argumento sofisticado que ela pudesse apresentar. Ela olhou novamente para Heloísa. Durante anos, Dona Ana construiu a própria vida em torno de ordem, controle e aparência. Para ela, cada papel dentro de uma casa tinha limites bem definidos. Empregados trabalhavam. Patrões decidiam. Crianças obedeciam. Mas agora via suas netas segurando a mão de uma funcionária com uma confiança que elas nunca haviam demonstrado por ninguém desde a morte da mãe. Aquilo era difícil de ignorar. Ela caminhou lentamente até a mesa. Então foi você quem levou elas ao vinhedo, disse, olhando diretamente para Heloísa. Heloísa manteve a postura tranquila. Elas estavam curiosas. E você achou que podia tomar essa decisão sozinha? Antes que Heloísa respondesse, Bruna falou. A gente pediu. Dona Ana olhou para a neta. Vocês pediram? Bruna assentiu. A gente queria ver as uvas. Bianca completou. E ela não brigou com a gente. A frase fez Fabiano baixar os olhos por um instante. Durante anos, muitas tentativas de tirar as meninas do quarto tinham terminado em tensão, frustração e lágrimas. A diferença entre insistir e convidar talvez fosse maior do que ele jamais tinha percebido. Dona Ana percebeu o movimento do filho. Depois olhou novamente para as meninas. E algo dentro dela começou a ceder. Ela se aproximou da mesa e se inclinou levemente para observar os dedos manchados de roxo de Bianca. Essas manchas são das uvas? Bianca assentiu. A gente colheu. Dona Ana pegou delicadamente a mão da menina. Observou os dedos pequenos, ainda com sinais de terra nas unhas. Durante muito tempo ela acreditou que manter as netas protegidas significava mantê-las longe de qualquer risco. Mas agora, vendo aquela pequena evidência de vida nas mãos da menina, começou a perceber que talvez o risco maior tivesse sido impedir que elas voltassem a viver. Ela soltou a mão de Bianca devagar. Eu suponho, disse ela lentamente, que se vocês querem voltar ao vinhedo hoje. As meninas prenderam a respiração. Talvez não seja uma ideia tão ruim. Bruna e Bianca olharam uma para a outra. Depois olharam para Fabiano. Depois para Heloísa. E então sorriram. O sorriso das duas juntas iluminou a sala inteira. Dona Ana observou aquela cena em silêncio. Era a primeira vez em 3 anos que via as netas daquela maneira. E pela primeira vez começou a aceitar algo que até então parecia impossível. Talvez aquela mulher simples que trabalhava na casa tivesse feito algo que ninguém mais tinha conseguido. Talvez tivesse aberto uma porta que todos os outros tentaram forçar. Fabiano percebeu a mudança no olhar da mãe. Era pequena. Mas era real. E naquele instante ele entendeu algo importante. A recuperação da família não aconteceria em um único dia. Seria um processo. Passo a passo. Como caminhar entre as fileiras do vinhedo. Com cuidado. Com paciência. Sem puxar nada à força. Naquela mesma tarde, o vinhedo recebeu visitantes novamente. Mas desta vez não eram apenas 3 pessoas caminhando entre as fileiras de parreiras. Havia algo diferente na atmosfera da fazenda. Algo que nem o vento suave nem o cheiro doce das uvas maduras conseguiam explicar completamente. Era a sensação de que, depois de muito tempo, a vida estava voltando ao seu lugar. Bruna e Bianca correram alguns passos à frente assim que atravessaram o gramado que separava a casa das primeiras fileiras de videiras. Não era uma corrida descontrolada, mas um trote leve, cheio de curiosidade, como se o vinhedo tivesse se transformado em um território novo que precisava ser explorado com atenção. Fabiano caminhava logo atrás. Ao lado dele vinha Dona Ana. Ela observava tudo em silêncio. Durante anos, aquela propriedade sempre representou para ela um símbolo de estabilidade. Era a terra que a família havia cultivado por gerações. Era o negócio que sustentava o nome da família. Era também o lugar onde sua nora costumava passear com as meninas antes da tragédia. Mas agora, vendo as 2 netas caminhando novamente entre as videiras, algo dentro dela parecia se reorganizar. Bianca parou diante de um cacho particularmente grande e apontou para ele com entusiasmo. Esse aqui está pronto. Bruna se aproximou para observar. Parece mais escuro que o de ontem. Heloísa se abaixou entre as duas. Quando a cor fica assim, significa que a fruta já está cheia de açúcar, explicou ela. Bianca girou o talo com cuidado, exatamente como tinha aprendido no dia anterior. O cacho se soltou com facilidade. Ela levantou a fruta como se estivesse mostrando um troféu. Fabiano sorriu.
Dona Ana observava tudo com atenção. Havia algo profundamente simbólico naquele gesto simples. Durante 3 anos, qualquer pequeno avanço das meninas parecia impossível. Agora, estavam ali aprendendo algo novo, interagindo com o mundo de forma natural. Dona Ana respirou fundo. A mãe de vocês adorava este lugar, disse ela de repente. As meninas olharam para ela. Bruna inclinou a cabeça. Papai falou. Dona Ana assentiu. Ela dizia que as melhores decisões da vida eram tomadas caminhando entre as parreiras. Bianca pensou por um momento. Então ela ia gostar de ver a gente aqui. Dona Ana demorou alguns segundos antes de responder. Tenho certeza de que sim. O grupo continuou caminhando lentamente pelo vinhedo. O sol começava a descer novamente no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. O vento passava entre as folhas, criando aquele som suave que Bianca tinha aprendido a reconhecer. Fabiano observava a cena com uma atenção quase reverente. Ali estavam suas filhas. Caminhando. Falando. Sorrindo. Algo que, durante 3 anos, parecia impossível. Ele olhou para Heloísa. Ela estava alguns passos à frente, explicando para as meninas por que algumas parreiras cresciam mais rápido que outras. Falava com calma, com a mesma naturalidade que sempre demonstrava. Sem perceber, ela havia transformado completamente a rotina daquela casa. Não com grandes gestos, mas com pequenas escolhas. Um passeio. Uma conversa. Um convite para olhar o mundo de novo. Fabiano sentiu o peito se encher de gratidão. Se alguém tivesse dito a ele meses antes que a recuperação das meninas começaria com algo tão simples quanto colher uvas, ele provavelmente não acreditaria. Mas ali estava a prova. Às vezes a vida encontra caminhos que ninguém planejou. Bruna parou novamente e se virou para o pai. Papai? Sim? Se a gente continuar vindo aqui, as uvas vão continuar crescendo? Fabiano sorriu. Vão. Bianca completou. Então a gente pode vir sempre. Fabiano olhou para o vinhedo. Depois para as meninas. Depois para Heloísa. E respondeu com a certeza tranquila de quem finalmente entendia o que precisava fazer. Sempre. O vento passou novamente entre as folhas das parreiras. O sol desapareceu lentamente atrás das colinas. E naquele instante, enquanto as meninas caminhavam entre as plantas carregando novas cestas de uva, Fabiano percebeu algo que nunca tinha entendido completamente antes. A felicidade não volta de uma vez só. Ela cresce devagar. Como uma videira. Precisa de tempo. Precisa de cuidado. Precisa de coragem para enfrentar o inverno e acreditar que a primavera ainda virá. E naquele vinhedo, naquele fim de tarde, aquela família finalmente estava pronta para viver a própria primavera. Gostou da história? Então deixa o like para mostrar que você quer ver mais histórias como essa aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos relatos emocionantes. E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença para continuar trazendo histórias que tocam o coração.